encontrou um gatinho abandonado na frente do restaurante. Ele decidiu acolher o gato e chamar ele de Simba. Só que no dia seguinte, a mãe do Simba apareceu e ele resolveu alimentar ela também. Só que num dia de muita chuva, a mãe do Simba resolveu levar os outros gatinhos também pro restaurante. E eles nunca mais foram embora. A família do Naoki tava com muita dificuldade pra se manter e ter que alimentar os gatos tava piorando ainda mais a situação. Mas sabendo que a mãe do Simba depositou toda a confiança dela nele, ele não podia decepcionar. Ele então adotou oficialmente os gatos e começou a postar vídeos diariamente de eles brincando com a decoração do restaurante. Só que o que ele não esperava é que a internet amou ver isso. Amou tanto que as pessoas ficaram desesperadas pra ir no restaurante fisicamente quando ele abrisse. E assim eles conseguiram manter o negócio até o fim da pandemia. E como agradecimento, o Naoki continuou adotando gatinhos e abriu um abrigo pra gatos carentes dentro do próprio restaurante. Vídeos virais que foram expostos por serem falsos. 6 anos atrás, o Google postou um vídeo mostrando a primeira bicicleta com piloto automático do mundo. O vídeo viralizou e chocou o mundo inteiro. Só que ninguém percebeu que ele tinha sido postado no dia 1º de abril. Esse vídeo mostra o que teoricamente era uma salsicha vista em um microscópio. Ela tinha várias impurezas, sujeiras e até animais vivos. Esse vídeo também viralizou no mundo inteiro, pegando milhões de visualizações. Foi aí que o cara que fez o vídeo precisou se manifestar dizendo que ele era falso. E que foi ele que colocou todas as sujeiras na salsicha antes de filmar. Ainda bem que era falso porque eu amo cachorro quente. Nesse vídeo, um camaleão trocava de cor quase que instantaneamente quando um homem colocava óculos de várias cores na frente dele. E apesar de ter impressionado muita gente, o vídeo é editado. Os camaleões se camuflam sim, só que isso é um processo bem mais devagar e sutil. E o vídeo era só uma propaganda da Ray-Ban. Eu não sei vocês, mas eu sempre vi os vídeos de parkour na internet e ficava extremamente impressionada. Mas, acredite ou não, alguns deles são editados. Eles colocam colchões de segurança em cima dos telhados e depois removem eles com edição. Mas alguns são reais. E continua sendo bem impressionante de qualquer jeito. Detalhes que você não notou em Divertidamente. Você já notou que as emoções da mãe da Riley estão em um ambiente que parece um programa de TV? Provavelmente porque ela passa o dia assistindo esse tipo de programa. Já as emoções do pai dela ficam num ambiente que parece super restrito e cinza e até meio triste. Além disso, o pai da Riley é comandado pela raiva, enquanto a mãe da Riley é comandada pela tristeza. As lembranças mais recentes do pai dela são recheadas de raiva, enquanto as da mãe da Riley são extremamente tristes. Nas emoções da Riley, a gente vê isso aqui, que parece muito com uma cena de Up e Altas Aventuras. Isso pode significar duas coisas. Ou ela é parente do Carl e da Ellie de Up, ou ela também assistiu o filme quando era mais nova. Sabe essa cena que a Riley se recusa a comer brócolis? Eles fizeram isso porque a maioria das crianças do mundo não gostam de comer brócolis, menos no Japão. No Japão, as crianças amam brócolis. Por isso lá, a comida que aparece nessa cena não é brócolis e sim pimentão. Nessa cena em que a Riley tá conversando com as amigas dela no computador, aparecem alguns contatos. Dentre eles tem Doc Peach e Ronnie Fye. E esses são os nomes dos diretores do filme. Erros de filmes que são melhores que os próprios filmes. Quando eles estavam filmando essa cena em Superbad, eles tiveram um problema. Apareceu uma abelha no meio do set. It's a bee, man. Oh, it's right there, dude. Alright, let's do another. O problema é que o ator que faz o Fogel morre de medo de abelha. Então o pavor dele nessa cena é completamente real. O pior é que combinou tanto com o personagem. Próximo, em Stranger Things, o Hopper precisava falar uma frase extremamente simples. É a sua avó. Só que por algum motivo, toda vez que ele tentava, ele começava a dar risada e não parava mais. It's your grandma. It's your grandma. Such a crazy season. Ready? Okay. You got your grandma. What's wrong with you? I don't know. Até os outros atores não estavam entendendo por que ele tava rindo tanto. Por fim, o Homem-Aranha não acerta todas as vezes que ele vai pousar. Whoa. Save me, MJ. O Tom Holland é literalmente o Peter Parker e você não vai me convencer do contrário. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos e pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários e parecia que o trabalho ia ficar incrível e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos e pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários e parecia que o trabalho ia ficar incrível e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou.
momentos mais épicos das Olimpíadas. Momentos antes do pai da Lola falecer de câncer, ele deu um papel pra ela. Esse papel era uma folha de um diário de quando ela era criança, que ela tinha escrito que o sonho da vida dela era ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E essa semana ela finalmente conseguiu. E como não falar da Flavinha que caiu da barra enquanto tava aquecendo e cortou o supercílio. Mas mesmo machucada, sem poder tomar nenhum analgésico, ela continuou competindo e ganhou a primeira medalha do Brasil de equipe. O Steven é um atleta que tem estrabismo e precisa de óculos pra ver literalmente qualquer coisa. Na hora que ele foi entrar pra competir, ele chocou todo mundo tirando os óculos e competindo sem enxergar nada. E ele ganhou a primeira medalha masculina de ginástica dos Estados Unidos nos últimos 16 anos. E falando em óculos, como não falar da Rebeca Andrade colocando os óculos pra ver a nota dela que rendeu a medalha de ouro. Nada Hafez do Egito acabou perdendo na esgrima, mas no dia seguinte ela fez um post anunciando que ela competiu grávida de 7 meses. Essa foto do Gabriel Medina que fez história. A Coreia do Norte não só ganhou a primeira medalha deles em 8 anos, como também rolou uma selfie dos atletas da Coreia do Norte com a Coreia do Sul juntos. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam R$200 cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos R$360 mil só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Erros de filmes que são melhores que os próprios filmes. Em Friends, nessa cena, o Chandler bate a cabeça numa gaveta. A questão é que o Matthew Perry realmente bateu a cabeça sem querer nessa gaveta. E por isso, tanto a reação dele quanto da Jennifer Aniston foram 100% reais. Em Vingadores Guerra Infinita, Dave Bautista, que faz o Drax, resolveu improvisar uma fala que não tava no roteiro. Onde tá a Gamora? Faço uma pergunta melhor. Quem é a Gamora? E eu faço uma melhor. Por que a Gamora? Nessa cena de Homem-Aranha de volta pra casa, o Tony Stark inclina pra abrir a porta. E o Homem-Aranha acha que ele tava tentando dar um abraço nele. Isso não tava no roteiro, mas o Tom Holland achou que ia ser engraçado dar esse abracinho no Tony. O Robert resolveu seguir com a improvisação e falou uma frase que também não tava no roteiro. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Em Vingadores Guerra Infinita, eles precisaram gravar essa cena várias vezes, porque um ator que tava no fundo não parava de interromper. I know you have found something. Sense of peace. Okay, now you are going too far now. Invenções de comida que deram muito errado. Nos anos 2000, a Heinz lançou uma linha de ketchups coloridos chamada Easy Squirt, que tinha cores como verde, roxo e azul, numa tentativa de fazer as crianças gostarem da comida. No começo, por ser novidade, eles chegaram a vender várias unidades, mas o entusiasmo foi passageiro. Com o tempo, as pessoas começaram a achar meio nojento comer ketchup com corante e ele foi descontinuado em 2006. Brócolis sabor chiclete. Em 2014, o McDonald's tentou incentivar as crianças a comerem vegetais de forma divertida. A ideia era criar um brócolis que tivesse sabor chiclete, mas a ideia não deu muito certo. As crianças que experimentaram o produto acharam o sabor extremamente confuso e não muito gostoso, e por isso o projeto foi abandonado. E falando em McDonald's, temos o sanduíche de lagosta. Nos anos 90, eles tentaram inventar o McLobster. A ideia era trazer um lanche mais sofisticado pro cardápio, mas ele não deu certo. O sanduíche era caro e o sabor não agradava os clientes, e ele era considerado meio ruim comparado com os pratos com lagosta de verdade. E aí ele desapareceu bem rápido do cardápio. Só eu que fiquei com vontade de experimentar esse último. E se todas as pessoas pulassem ao mesmo tempo? Quanta destruição isso causaria? Isso seria bem difícil, porque cada pessoa estaria num fuso horário diferente. Mas supondo que a gente conseguiria. Se cada pessoa ficasse em média 1 segundo no ar, nesse segundo a Terra ficaria mais leve em 316 milhões de toneladas, que é o peso de todas as pessoas juntas. E aí essas 316 milhões de toneladas cairiam de volta juntas na Terra. Quanto isso movimentaria o planeta? Em 2011, teve um terremoto de 8,9 de magnitude no Japão. E ele foi tão forte que a partir desse dia, os dias na Terra ficaram mais curtos, por 1,8 microsegundos. E por isso, se todas as 8 bilhões de pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo, a Terra se moveria menos que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Ou seja, não aconteceria nada.